Pessoal, é o seguinte, eu não preparei um roteiro, nem o intuito nem é transformar uma live engessada, não. O intuito é a gente trocar uma ideia, conversar um pouco assim sobre as coisas que, né, têm acontecido, até porque, enfim, você. Vou abrir o áudio aqui para as pessoas ouvirem a gente, tá? Até porque você fala bastante ali na sua live sobre a conjuntura, então eu pensei da gente partir da conjuntura, que eu acho que é um ponto comum entre a gente. Mas nada engessado, assim, fica à vontade, tá? Para tudo, assim. Embora esteja na Twitch, a Twitch não tem muito controle, assim, pode ficar à vontade. E obrigado de novo, tá? Eu já te agradeci no back e agradeço agora de novo. Obrigado aí por participar, enfim. Eu te mandei mensagem, na semana seguinte a gente está trocando ideia. E para quem produz conteúdo, isso é muito importante, ter essa disponibilidade, assim, dessa troca de ideia, porque é isso que faz o nosso trabalho é, andar, né? Então, obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço o convite, eu acho de fundamental importância falar nos mais diversos lugares onde possa ser escutado, não só eu, mas qualquer um que tenha a possibilidade de falar, porque eu, de algum modo, mesmo sem ser uma poliana, eu acredito que é uma alfinetada que você vai dando aqui para ir furando a maldita bolha de algum modo, porque o que rola aqui rola para 5 10 depois chega mais na boca de mais 5 mais 10 enfim. É algumas possibilidades que ainda existem, né, que ainda persistem, e eu acho importantíssimo isso. E sempre que possível, eu estou à disposição para conversando sem Uhum. muito roteiro para não ficar engessado, porque aí a conversa vai fluindo. Não, sem dúvida. Então, dito isso, eu vou começar aqui a gravar. Acho que vai até aparecer para você uma notificação. E vamos lá. Olá, meu nome é Augusto Perillo. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Olá, meu nome é Augusto Perillo. Seja bem-vindo a mais um episódio de Estação Periferia, o seu podcast para a Hora do Rush. Antes da gente começar aqui esse papo informal, está sendo gravado ao vivo na Twitch, então quem estiver ouvindo no podcast vai perceber é, que a gente tá gravando aqui ao vivo, com algumas perguntas que a gente vai ler aqui. É muito importante para trabalho, principalmente quem desenvolve independente das mídias independentes, a sua contribuição. Então, quem estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, vá lá no Apoia-se, apoia.se barra produtora embaixada, apoia.se barra produtora embaixada, e a partir de R$ 2 mensais você consegue contribuir para que a gente continue produzindo. A Estação Periferia passou por um hiato devido, enfim, a um problema técnico, mas agora a gente voltou e o intuito é que a gente continue fazendo conteúdo tanto áudio quanto vídeo na Twitch, no YouTube. No YouTube lá tem os cortes da live, corre lá que você vai ver conversas muito boas com Ailton Krenak, Paulo Arantes, Virgínia Fontes e hoje com Françoel Cruz. Quem está vendo o vídeo vai ver o livro, tá aqui, o livro. Assim, quem não tem, tenha. Não sei, tá disponível ainda, Françoel? Como é que tá isso aí? Vai ser uma alegria natalina essa história desse livro. Por quê? Porque a pessoa não vai encontrar. Então, Uhum. ao não encontrar o livro, ela vai abraçar o familiar, ela vai dar um beijo no familiar e vai economizar esse dinheiro, porque o livro está esgotado. Porém, Porém, assim que eu terminar a feitura do outro que está em maturação, eu já escrevi todo aqui em minha cabeça, mas ainda não botei no computador, nem passei papel, letra. detalhe. Então, assim que eu terminar o outro, que nem Deus nem o Satanás sabe quando será, aí eu vou mandar fazer uma nova reimpressão do Ingresia. Entendi. Por enquanto, ele está esgotado. Então, a gente vai trabalhar com essa perspectiva, vai precisar gastar dinheiro, né, que eu queria anunciar nesse Natal. Né? Muita gente vai ficar feliz por conta disso. Entendi. Eu assim, sem querer fazer propaganda, já fazendo, Wagner Moura disse que François é o maior escritor depois de Jorge Amado. E quem tiver interesse para confirmar ou não essa tese, compre, ou melhor, quando estiver disponível, compre Francel Cruz, Ingresias, Chibanças e 600 Demônios. Tá certo? Dito tudo isso, pessoal, é o seguinte, queria te contar uma história antes da gente começar a falar de política. Quer dizer, a gente já vai falar de política, mas de outra perspectiva, que é o seguinte.
Uma vez eu estava aqui num boteco aqui. Eu moro em Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense. Não sei se você conhece, terra de bicheiro, caralho. Enfim, aí eu tava aqui no bar e. E aí eu tava conversando com o senhor falou que era baiano, vinha de Salvador, se eu não me engano, desde pequeno, e que era flamenguista. E eu falei, pô, mas você era flamenguista na Bahia? Aí ele falou, não, na Bahia eu sou Vitória. Mas como aqui também o Flamengo é rubro-negro, eu agora só torço pro Flamengo. E aí isso me fez ter uma antipatia muito grande pelo Vitória. Eu passei um tempo com uma antipatia absoluta pelo Vitória por querer se assemelhar, esse torcedor se assemelhar ao Flamengo. Mas depois que eu vi a sua live com o Irlan no Portão 9, mudou minha perspectiva, eu passei a ter um carinho enorme pelo Vitória. Você sabia que pessoas que torcem por Vitória viram flamenguistas no Rio de Janeiro por causa da cor? Rapaz, tem muito, especialmente no interior do estado, porque o que chegava lá era a Rádio Globo. Então tem muito torcedor do Vasco, tem muito torcedor do Botafogo, tem muito torcedor do Fluminense, tem menos, né? Mas especialmente, por exemplo, na cidade onde eu nasci, tinha muito torcedor do Flamengo, Fluminense, na verdade, lá. Tinha Ó. muito Fluminense, mas nas outras cidades nem tanto. Mas nas outras cidades tem muito Vasco, tem muito Botafogo e tal, por conta disso, porque a rádio que chegava lá era Jorge Cury narrando os jogos do Campeonato Carioca e tal, e aí você acaba tendo essa espécie de colonização. Em Salvador, na capital, é mais difícil, né? Assim, não é que seja mais difícil, é que é mais equilibrado, porque você tem as rádios locais aqui, tem os times da capital, 7 anos para cá, mais ou menos, mudou-se um pouco essa cultura, né? Uhum. Porque de inclusive movimentos que alguns reputam como equivocados, né? Porque a galera não aceita torcida mista e há uns estresses e tal. Mas de qualquer modo, enfim, são coisas do futebol e da vida que vão se moldando, né, diante das circunstâncias. Uhum. Então, as pessoas fazem campanha para não aceitar torcedor misto no estádio, coloca faixa, vergonha do Nordeste. Enfim, tem movimentos de afirmação por conta disso, né? Que, de algum modo, por exemplo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, vão acabar sofrendo com esse processo que está em curso, né? Que é das grandes lavagens, das grandes empresas de lavagem de dinheiro mundial, que vão investir e vão aplicar no, nesses clubes. Então, hoje você vai chegar no Rio de Janeiro, você vai guri já com camisa do Barcelona, do Manchester City, do Real Madrid, ainda em pouco número, mas daqui a pouco vai ser isso. Então, o que a torcida do Flamengo hoje acha bacana, que é essa invasão, digamos, colonialista, eles vão chiar daqui a 5, 10 anos, quando tiver a madeira tá chegando no lombo de quem mandou dar. Então, Uhum. assim, é preciso pensar o futebol e não só o futebol, a cultura de futebol faz parte da cultura, mas a cultura no sentido das manifestações artísticas de um modo descentralizado, porque depois, quando a madeira gemer, não adianta dizer, ai, 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 seu doutor, meu pai mora no interior, a caixa de mudança é pesada, porque eu pensei não era bem assim, né? Uhum. Porque quando você fica centralizando, vamos pegar uma área, cinema, todo o dinheiro do cinema vai ficar no Sudeste, no Rio de Janeiro, papapá, especialmente em São Paulo. Aí você não descentraliza. Aí quando chega os blockbusters hollywoodianos, aí você quer chiar. Quer dizer, não adianta. Se você Uhum. não modifica a sua visão para defender a, a sua história, o seu nicho, então depois não adianta chorar, né? É aquele velho clichê do poema. Na primeira noite eles chegaram, lascaram os careca. Eu não sou careca, não tinha nada a ver com isso. Depois É. eles lascaram de olho verde. Eu não tenho olho verde, não tem nada a ver com isso. Até que eles chegaram, pegaram o cabeludo, aí eu já não podia falar mais nada, porque já tinha ficado calado. Então, eu acho que o processo é esse, basicamente. Mas isso daí, de algum modo, por conta desse movimento de afirmação que em alguns momentos chega a ser violento, né? Uhum. Tem uma mudança dessa perspectiva,
desses números já foram muito mais avaladores. Não, entendi. E aí, eu acho que essa questão da identidade, porque também passa, acho que passa por alguns pontos, né? Mas tem uma questão também com a identidade, né? O clube não é só uma questão de torcer, né? Tem uma questão de identidade, de produção ali, de sentimento e tal. E aí, Françoel, como que tu se relaciona com o Vitória hoje, cara? Antes da gente entrar na política, eu tava curioso, assim, como é que tá essa relação tua? Não, olha, vai, diga, pode concluir. Não, é isso, como é que tá essa relação tua com o Vitória? O Vitória passou por uma experiência de SAF também, não foi? E aí depois Então, é isso, olha, degringolou, nós enfim. é, Vai lá. a experiência de SAF, a experiência de SAF do Vitória foi uma das pioneiras do Brasil, uma das mais desgraçadas, assim como a do Bahia, que os dois times, meados do século, da década retrasada, né, terminaram na terceira divisão, os dois ao mesmo tempo, por conta desse processo de SAF. Né? Para o Vitória foi menos desgraçado, no geral, do que para o Bahia, porque o Bahia não colheu frutos nenhum. O Vitória ainda se projetou, trouxe jogadores, tipo Petkovic, teve a campanha de 99, teve time com Bebeto, Aristizábal e tal. O Bahia nem isso, Aham. que na época se chamou Baza, né? Nem desfrutou. O Vitória desfrutou um pouco, mas depois se fudeu. Está com a dívida milionária hoje do Vitória SA e vai ter que precisar passou por um processo de reconstrução. Um negócio muito complicado por conta disso, né? Aí, mas você estava me perguntando sobre como é a minha relação com o Vitória. Eu costumo dizer o seguinte: só idiotas misturam futebol e política. E eu sou essencialmente um idiota, Uhum. porque desde que eu me entendo por gente, eu tento ter uma atuação do ponto de vista político, mesmo de interferência no clube, né? Seja gritando na arquibancada, tal, levando faixas, até um movimento que a gente fez há coisa de 15 anos, chamado Movimento Somos Mais Vitórias, foi um dos primeiros do Brasil, a tentar promover um processo de democracia no clube. E Uhum. aí a gente foi nessa batida aí. Hoje, nas últimas eleições, nós lançamos candidato para tudo, para presidente do Conselho Fiscal, para presidente do Conselho Deliberativo, e conseguimos um feito apenas que eu considero, com toda a modéstia, fabuloso, que é Uhum. o primeiro clube do Brasil que tem mais de um terço dos conselheiros saídos da arquibancada. Então, o movimento Vitória Popular conseguiu eleger mais de 50 conselheiros, né, em coligação com outro grupo também de torcedores de arquibancada, mas a grande força é o Vitória Popular, né, a Frente Vitória Popular, e hoje é isso. Mas eu estou dando um refresco para minha cabeça, porque foi um ano muito desgastante do ponto de vista de emocional, enfim, eu me dediquei, tanto é que eu era conselheiro do Vitória, eu tinha sido eleito pela Frente Vitória Popular, que da outra vez a gente elegeu 17% dos conselheiros e agora nós dobramos, né? Nós Excelente. tínhamos com algumas coligações, tínhamos eleito 28, ficamos com 23 e agora a gente praticamente dobrou, mais do que dobrou, né? Foi para 52, 53, aí vai depender de, das adesões que vão, que vêm, enfim. Pô, excelente. Mas, professor, Mas temos um núcleo duro de um terço. quando chegou a SAF, chegou a um projeto, um processo de elitização também do Vitória? Não, Vitória, hein, é preciso que seja dito e reconhecido, é um clube de origem elitista, né? E contraditório, porque como é o futebol também, como é a vida. Porque o Vitória surge num dos bairros que tem hoje o metro quadrado mais caro do Nordeste, que é o Corredor da Vitória. Uhum. Porém, em meados da década de 80, há quase 40 anos, o Vitória abandona essa área nobre e vai se fixar na favelona, né, na periferia
de Canabrava, onde era um lixão, Uhum. e transforma toda a comunidade que começa a participar daquilo ali. Eu costumo dizer, a torcida do Bahia chama o estado de Vitória de Lixão, e eu chamo de Parque Socioambiental Santuário Ecológico Manuel Barradas, porque efetivamente mudou a vida da comunidade, ao redor da comunidade de Canabrava, e o Vitória passou a ter mais torcedores em Pirajá, em Canabrava, do que onde nasceu na Barra. Então, quando se faz uma pesquisa hoje o Bahia tem 85% na Barra, e o Desafios. Nossa, cara, eu estou tomando ódio da internet de Porto Seguro, ó, de Salvador, Vitória desculpa. tem muito mais, percentualmente falando. Você está me ouvindo, não? Então, eu tô tomando um ódio da internet de Salvador, é porque você tá muito, muito estável. E aí caiu, travou e agora você voltou de novo. Mas aí da parte que você falou que a maior parte dos conselhos, dos conselheiros. E aí travou tudo, não deu pra entender direito o que você tava falando. Que ela sai e vai pra uma Não, favela, e então aí vamos ver. travou. É. Não, vamos repetir aqui. O que eu estava falando, só em resumo, para também Claro, claro. não ficar muito chato, a negócio muito cortado, é que essa Frente Vitória Popular elegeu um terço dos conselheiros Uhum. do Vitória. É um fato inédito para um grupo nascido na arquibancada, só de torcedores de arquibancada, eleger um terço dos conselheiros, é um fenômeno absurdo. E você estava falando sobre o processo de elitização, eu estava falando do processo do contraditório, da oxímoro, que é o Vitória, que nasce no bairro mais elitista e vai para o lixão, literalmente, e se transforma lá. Uhum. Isso, basicamente. E aí, voltando para a SAF, foi isso. Não Entendi. sei se você está me ouvindo. Tô ouvindo. Então, pronto. Então, e aí a SAF é isso. Só que agora, novamente, os olhos, né, a mosca azul está picando a torcida de todo o estado por conta do acordo que foi feito do Bahia com o Grupo City, né? E Uhum. aí vai ser uma discussão que a gente vai ter que travar. Criamos algumas travas, mesmo sendo redundante, criamos algumas travas na reforma do estatuto para que o Vitória não seja vendido na bacia das almas, mas vai ser um processo que vai ser de desgaste muito grande. E enfim, esses próximos anos vão ser complicadíssimos. Eu estava conversando hoje com os amigos do Bahia e eles achavam que eu estava fazendo era ave de mau agouro. Eu disse, não é. É apenas saber o que é a história. E nós temos aqui dados históricos, parece que vocês esqueceram do que ocorreu há menos de 20 anos. Há menos de 20 anos, dois clubes foram parar na terceira divisão. Uhum. Por conta disso. Por conta da entrega do clube enquanto expressão de identidade popular para essa. Na hora que o negócio parar de dar lucro, eles saem de baixo. E aí. É, você tinha falado que quando essas empresas param de dar lucro, o clube e as empresas vão embora, né? Sim, aí vai abandonado, vai, larga de mão, e aí já foi. E aí não adianta mais chorar, porque já foi entregue, e aí vai ficar tentando reviver o que não foi. Porque o que acontece? Eu estava falando hoje, Uhum. o que eu acho que pode ocorrer, não necessariamente vai ocorrer. Bota dinheiro um ano, não gerou. Porque nesse formato que está, repito, nesse formato futebolístico, a periferia não se cria. Sim. Porque é uma falsa meritocracia de pontos corridos, quando na verdade não é. Porque se você tem 1 bilhão para o Flamengo, e por mais que o Vitória ou o Bahia tenha 100 milhões, é 10 vezes menos. Uhum. Além disso, e não é tese de conspiração, na hora do vamos ver, quando um pé de um jogador bate no outro, o juiz vê um dia, no outro não vê. Os comentaristas esportivos, quando o juiz erra, quando erra contra um time do eixo, leva aquilo ali para um inferno, o cara vai para a geladeira, não apita mais porra nenhuma. Quando erra para cá, para o lado de cá, não tem problema. Então, quando
o Citi perceber que não é apenas o dinheiro investido, mas toda uma superestrutura que Sim, está montada e já está sedimentada há séculos, não vai ser, esse concreto não vai ser rachado de uma hora para outra, eles vão tirar o dinheiro, vão sair de baixo. sim, Não vão querer exatamente. ter prejuízo. Exatamente. Não vão querer ficar botando um bilhão que não vai ter lucro. Então vai ser, eu acho que pode estar sendo um grande tiro na água. Mas, enfim, vamos ver. Vambora. Porque uma coisa é Ah, você investir tendo um suporte. Outra coisa é você investir e depois vai ficar só reclamando da sorte. Né? ah. Não, eu gostei que você falou uma coisa que pode se aplicar tanto para o futebol quanto para a política, que é o futuro será difícil. É, bom, o passado nosso foi bastante difícil, né? Acho que foi absolutamente difícil para todos nós, enfim. Só que a gente agora tem um momento de respirar, né? Um momento de respirar, mas esse momento também não está muito claro quais são os limites, não está muito claro quem se apresentará com oposição, né? Quem vai ser o herdeiro do Bolsonaro, quem não vai ser. Arthur Lira hoje é o principal rival do governo Lula, não é? Enfim, tá um pouco nebuloso todo esse cenário. E eu queria começar te questionando assim, qual é a principal tarefa que a gente vai ter que ter para reconstruir esse país? Ontem eu estava vendo aquele Argentina 1985, não sei se você viu esse filme do Darín, que é um filme que acredito que vai concorrer ao Oscar, inclusive, que fala sobre o julgamento lá do Videla e daqueles militares, e é um filme que te emociona, né? E aí você fica pensando no Brasil, que tem muita dificuldade de ter justiça, né? De criar justiça contra os algozes desse país. E a sensação é que o governo Lula pode trazer esse justiçamento, ou dar margem para a sociedade civil fazer esse justiçamento. Mas não está muito claro tal. Enfim, fiz todo esse preâmbulo gigante para te perguntar quais você está julgando serão nossos desafios, nossas tarefas e como você está enxergando esse 1º de janeiro, a partir desse 1º de janeiro de governo Lula. Então, a moda de Tonho Açougueira, vamos por partes. Por favor. Um grande equívoco que eu acho é que se fala muito em governo de reconstrução. Sim, Eu entendo que não é um governo de reconstrução porque nós nunca tivemos um prédio construído. sim, Então você reconstrói o que já estava construído. Eu acho que é um governo de retomada da construção, que é diferente de um governo de reconstrução. Por quê? Porque estava sendo construído e foi totalmente destruído. O que estava sendo construído era o quê? Aí a gente pode entrar nesse debate. Era umas possibilidades para, enfim, bem restritas de mudança, digamos assim, mas era o que estava sendo feito. Então era um processo de construção. Então o que pode ser feito é uma retomada da construção. Agora, quais são as condições para essa retomada da construção? Aí já é a segunda parte, né? Como é que vai se dar essa retomada da construção? Nós temos um governo que se inicia sob o signo do sufoco. Por quê? Porque a vitória eleitoral foi maiúscula, mas do ponto de vista numérico foi minúscula. Ela foi maiúscula porque derrotou o poder militar, um poder neopentecostal religioso, o poder estatal, o poder empresarial. Então ela é maiúscula porque, diante de tudo isso, se impõe, mas ela é minúscula do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista numérico. E aí, quando você tem uma vitória apertada como essa, a margem diminui. Porque se você tem uma vitória ampla numericamente, que foi uma vitória magnífica do ponto de vista simbólico e tal, mas do ponto de vista numérico pequena, aí você não consegue, ou você não tem a princípio, a priori, a possibilidade de empurrar a porta da forma que você quer.
Então você vai ter que negociar com o porteiro a forma de reentrar nesse processo. Uhum. E essa negociação com esse porteiro é que é complicado, porque não é um porteiro só. Arthur Lira, que hoje é o símbolo de um dos porteiros, que é do porteiro político institucional, ele é apenas um, né, nesse emaranhado. Você tem a oposição que já se colocou vocalizada pelo a mídia que é cúmplice e protagonista de toda essa infâmia que a gente vive, e é correia de transmissão, e vai vocalizar os seus interesses e os interesses do dono do NACO, de grande parte do NACO do PIB, e que já está mandando seus recados cotidianamente. Então, é um outro processo de negociação que vai ser feito. O, o vice, que todo mundo está rindo dele, mas que já está cumprindo esse papel, no meu entender, de mostrar o que pode fazer, porque toda vez que eu vejo alguém vibrando com alguma decisão do cortador de pé de maconha, eu digo, vocês parecem que não conhecem o cortador de pé de maconha. Ele nunca foi defensor de causa nenhuma. Uhum. Ele é, como todo o Supremo desde sempre, um agente político. E um agente político que está ali vocalizando interesses. E Alckmin, hoje, por exemplo, Gilmar Mendes tira a Bolsa Família do teto, que é uma coisa para a gente vibrar, mas o Gilmar Mendes faz isso porque ele acha bonito? Não. Ele faz isso porque ele está dando uma demonstração, ele, no caso, o, o vice-presidente, dando demonstração do que ele pode fazer. Então, o que aconteceu, de algum modo, para essa rejeição, voltando, só para a gente pegar o fato do dia, Claro. do orçamento secreto? De uma aliança entre PT e PSDB, da velha aliança que não se deu no início da maldita Nova República. Então, há essa aliança no Supremo hoje, com Lewandowski vocalizando os interesses do PT e o cortador, o jardineiro paraguaio e companhia lá, e é aquela o que eu chamo de percevejo de gabinete que vai para onde for, né? Então você tem tipo, pega um exemplo de uma figura deletéria Toffoli, que entrou como petista no Supremo, depois foi se aninhar no colo de Gilmar Mendes para proteger o irmão, depois sai abandona Gilmar Mendes e vai lamber coturno, porque ele vislumbra o futuro verde-oliva, e aí agora vem pedir perdão a Lula por não ter deixado o Lula ir para o enterro do próprio irmão. Uhum. Então, é mais outros porteiros que vão estar nesse jogo. Então, assim, o novo governo, ele começa sobre esse signo das restrições. Óbvio que Lula é um craque, no bom e no mau sentido. Eu costumo dizer que ele era bi, agora ele é tricampeão mundial da conciliação do inconciliável. Ele consegue fazer isso, ou que Ciro chamou, ser um encantador de serpente, né? Porque a rasteira que ele deu em Lira foi uma rasteira de craque, de quem está ali na capoeira de Angola, chega como quem não quer nada e tuf. Uhum. Ele empurrou com a barriga o que quanto pôde e aí deu essa rasteira em Lira. Óbvio que Lira não vai deixar, eu acho, que ele não vai tomar esse golpe de forma suave, apesar dele estar com a espada no pescoço do próprio mandato que se sustenta numa filigrana jurídica há 4 anos, numa gambiarra, né? Não é nem a filigrana, numa gambiarra Uhum. jurídica, mas ele vai ter que se equilibrar, no caso Arthur Lira, entre dois instintos, o da sobrevivência e o da vingança. Né? Porque também, assim, as outras forças, aí você perguntou sobre quem seria a oposição. A oposição ela vai estar diluída dentro do próprio governo, porque vai ter gente dentro do governo se apresentando enquanto palocismo cultural, querendo se apresentar mais palatável do que o próprio Lula, que já é palatável ao mercado. Então, vai
minar o governo internamente, senão você vai ter esses quintas colunas dentro do governo, porque é um governo de frente amplíssima, né? Então, você vai ter a oposição, ela vai estar diluída, mas ela vai estar muito mais difícil de ser combatida. Porque, por exemplo, quando você tem uma gestão como a do Bolsonaro, você sabe onde é que você vai bater. Você vai estar agrupado ali, dizendo, olha, nós somos oposição a tudo isso daí, desse processo de destruição, da saúde, da educação e tal, tal, tal. Quando você tem um governo de frente ampla, que você tem um representante golpista do agronegócio, que você tem uma disputa por cada palmo de ministério, né? Para usar uma metáfora futebolística, o governo vai ser disputado como foi disputado o jogo ontem entre França e Argentina. É cada palmo de campo sendo disputado. Não adianta pensar que não vai ser assim. Vai ser assim. E aí, qual o papel que cabe a nós outros da sociedade civil, da maldita sociedade civil organizada? É tensionar esse governo, mas sem ter a ingenuidade de que vamos ser oposição a ele. Porque se você cai naquilo que Lenin chamava da doença infantil do esquerdismo, aí a gente está fudido. Então, é tensionar e levar adiante propostas que o governo não pode levar por suas impossibilidades. Então, para pegar a questão militar, a sociedade civil vai ter que criar um movimento amplo contra a anistia. Você falou da Argentina 185. Eu acabei de escrever um roteiro, junto com os amigos que me convidaram, 8 episódios de uma série, chamada exatamente Contra a Anistia. Eu espero que, de algum modo, a contribuição do tamanho que seja, ela sirva para colocar isso em debate. Espero que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível para que esse tema volte a ter força na sociedade, porque vai ter que ser a gente que vai ter que chutar essa bola. Porque o governo vai estar impossibilitado, por suas amarras, por seus acordos, por seus conchados, de tocar um projeto desse. Porque se ele vai tocar um projeto de enfrentamento aos chantagistas militares, é um governo que nasce morto. Porque ele não tem força para isso. Então, o papel da sociedade vai ser esse. Vai ser tensionar e levar adiante pautas que o governo não pode levar. Aí, para isso, você não pode cair na chantagem petista. Do petismo que fica ali, não, você tá à esquerda, que a direita gosta, não sei o quê, para que se tenha uma posição à crítica e tudo seja aceito. Né? Porque os caras foram criados nos últimos 20 anos dentro dessa cultura de acochambramento e que nos levou a isso. Porque você só faz acordo, não é que você só faz acordo, mas só é possível e produtivo, eu nem gosto dessa palavra, mas frutífero o acordo, quando você tem alguma possibilidade de barganha. Não se faz acordo quando você está alinhado. Você só negocia se você tiver possibilidade de negociar. Você não vai negociar com um país forte se você chegar lá de joelhos. Você não vai negociar com o Congresso se você chegar lá de joelhos. Então, assim, o governo vai ter uma minoria muito complicada e que vai se transformar em maioria, mas no balcão de negócio. No balcão de negócio. Agora, quais são os limites desse balcão de negócio? Aí é que vai ter que ser feito no dia a dia. Né? Na E verdade, aí a esquerda, diga, só para encerrar, a esquerda não pode cair nesse lacerdismo, né? Nesse moralismo denista de ficar, o vestido de Janja, não sei, puta que pariu. Como eu vejo a galera gastando, eu digo, vocês estão gastando minhas lágrimas, gastando meu latim para tratar de uma porra de um jatinho. Porque o jatinho, esqueça isso, não é tema. sim. Pô, você vai falar lá, tá errado, blá, 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 segue o barco, toca o barco. Né? Então é isso, essa é a questão. E tem os limites da negociata e os limites da oposição, né? São dois limites que a gente vai ter que questionar nesse governo. Eu queria saber o seguinte, eu tenho debatido muito assim com meus amigos, quem é o herdeiro do bolsonarismo?
no sentido que será os filhos, será um general, o Bolsonaro vai ter herdeiro, Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro não vai ser preso, como que vai ficar essa relação que ainda é muito dúbia, muito nebulosa? Eu queria saber de você, assim, como você avalia o bolsonarismo, não o bolsonarismo na sociedade, isso aí tá quase solidado, né? Mas o representante do bolsonarismo, assim, como que você vê quem recupera, se essa força se recupera, se vai ter que se reinventar, ou se é algo que ainda dá para se utilizar como ferramenta, como que se enxerga essa questão? Então, a nossa sorte, que é a nossa desgraça, é que os milicos, eles parecem burros, agem como estúpidos, mas não se engane, eles são idiotas. Então, essa é a nossa sorte, porque esse governo que está nos seus estertores começou com 65% de expectativa de ser um grande governo, porque sucedia o governo pior avaliado da história, que era o do vampiro, e terminou tendo menos de 50% de avaliação positiva, e foi o primeiro de 89 para cá que não conseguiu a reeleição. Porque eles fizeram barbeiragens até onde não podiam. Porque bastava jogar parado. Bastava não serem estúpidos. Agora, em relação a quem será o sucessor, primeira coisa que eu acho é o seguinte: você não pode subestimar o adversário, mas também você não pode superestimá-lo. Um erro crasso que foi feito nesses últimos 4 anos foi das duas coisas, ou de subestimação ou de superestimação. Nunca nesse processo se fez uma análise de qual realmente é a força disso que se convencionou chamar de bolsonarismo. É de não compreender que, por exemplo, o bolsonarismo nunca deteve 2/3 do Congresso ou algo que o valha. O que manda no Congresso são os percevejos de gabinete. É aquilo que um cronista da Bahia disse uma vez o seguinte: ele falou para o PSD de então, mas vale para o Centrão. Entre o Capital de Marx e a Bíblia Sagrada, o Centrão vai sempre ficar com o Diário Oficial. Então, não é o bolsonarismo. É o governo que estiver lá, os percevejos de gabinete vão estar. Aí, agora, quem é que vai ser o herdeiro disso? Né? Os militares, eles entraram definitivamente de volta à cena política porque não existe vácuo. Uhum, exato. Né? E eles se sentiram ameaçados desde o final de 2009, por conta do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, e com a possibilidade da efetivação da Comissão da Verdade, que eles consideravam como uma punhalada pelas costas, e a partir de então eles voltaram a conspirar para a derrubada do governo. Então, muita gente fala de 2013, não, começa em 2019, 2009, início de 2010. É ali que eles começam a tramar. Tem uma entrevista de Prestes, em 86, no Roda Viva, que ele diz: eles apenas fizeram um recuo tático. Eles vão voltar a chantagear a República. Então, assim, só que agora eles decidiram, né, ir para o parlamento. Então você tem senador, deputado pra caralho, né? A bancada do Coturno é uma bancada fortíssima. Fortíssima no sentido de, não de números, né? Mas de presença de pessoas que vão estar tensionando. Né? Eles vão querer se colocar como um herdeiro do bolsonarismo, dizendo que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Uhum. Aí cabe ao debate público mostrar que eles são lasquinê preso, cu e bunda, né? Que eles não tem nada de diferente um do outro. Bolsonaro é militar e os milicos são bolsonaristas. Uhum, Eles exatamente. são uma coisa só. Eu tava revendo, eu gosto muito de rever os debates da presidência, né? Tanto de
89, mas se eu não me engano, não lembro se é 94, 98, tem um cara chamado Almirante Fortuna. Você tá ligado nessa figura que é exatamente o Bolsonaro. É um almirante que ele fala a mesma coisa, que é a luta contra o comunismo, que a sociedade tem que ser mais liberal, mais liberalismo, não sei o quê. E é muito impressionante como ele representa um projeto que o Bolsonaro também é um projeto, sabe? É isso que eu queria dizer. Não é o Bolsonaro, é um projeto que o Bolsonaro representa. Óbvio que tem seus requintes ali, mas quando eu vi esse Almirante Fortuna, eu falei, caralho, olha isso aí, é o clube militar em ação, né? E aí, às vezes, a gente fica meio perdido, não, olha. E aí, uma coisa que me emputece assim, de uma forma inacreditável, eu vi que a ala radical e a ala. É, como é que é? Intelectual do governo, os militares radicais. O Tarcísio não é um radical. O Tarcísio, pô, isso acaba comigo. Eu queria saber o seguinte, Franciel, como é que tá os quartéis aí de Salvador? Não, aqui eles estão bem. Em todo o Brasil é patético, né? Mas aqui, por conta do número reduzido, é muito mais patético ainda. Então, eu todo dia, quando eu passo para o trabalho, eu passo na frente do quartel. Tem exatamente as mesmas 6 pessoas. Não é brincadeira, não. São 6 pessoas Aham. na frente do quartel. Ficou lá. São as mesmas 6 que eu passo lá já desde o início. Agora, em algumas cidades, tipo Feira de Santana, no 35BI, aí você já tem um pouco mais de pessoas. Agora, tem um fenômeno que eu acho que vai acabar ocorrendo, que é uma luta fratricida entre os próprios bolsonaristas. Porque tem umas franjas que vão se radicalizando cada vez mais, tem outros que estão aqueles, como se fossem os religiosos, esperando a chegada do Cristo, que não vai chegar, porque é daqui a 72 horas. Jesus vai descer na terra daqui a 72 horas. E nunca ele desce. Então aí esses vão saindo e vai acabar ocorrendo. Eu não queria fazer essa comparação porque ela é muito injusta, mas eu vou falar para você ter uma ideia mais ou menos Sim, do que é. claro. Mutatis mutandis, e claro, guardando todas as diferenças, Uhum. mas vai acabar criando um nível de desconfiança que tinha na guerrilha. Quando a guerrilha começa a cair, então você começa a desconfiar do motorista que está entregando tal, É, tal, tal. quem entregou, né? Então, ah, O quem entregou, né? A famosa pergunta quem quem entregou. entregou. Então vai ocorrer, eu creio, no seio dessa franja radicalizada, isso, briga entre eles. Essa semana, aqui em Feira de Santana, por isso que eu peguei o exemplo de feira, uma advogada bolsonarista, os próprios bolsonaristas cortaram o pneu dela com faca, rasgaram de faca, porque viram no carro dela uma imagem de um símbolo que eles acharam que era petista. A mulher é bolsonarista. E ela disse: Eu continuo na luta patriota, mas não mais aqui em Feira de Santana. Eu vou para outro estado. Tá Ou que seja, pariu. e aí você tem. Outro dia eu estava vendo também, no dia da diplomação, eu estava vendo uma tenente lá da reserva do Exército gravando e os caras em cima dela, dizendo que ela não era patriota porque ela estava com roupa preta e ela teve que se identificar. Então vai começar a ocorrer essas desconfianças, essas paranoias e vai acabar dando choque entre eles. Eu estou falando isso a curtíssimo prazo. É Uhum. óbvio que a médio e longo prazo a oposição ela vai tentar se articular dentro do próprio governo, até porque como o Lula não é candidato à reeleição, né, até por conta de tudo do que foi traçado, então vai ter uma briga interna do governo para ver quem se coloca como candidato, né, Uhum. das diversas alas, não só dentro do PT, mas de fora do PT, que vão estar participando do governo. E aí, essa é a questão. Mas o que você está falando aí do Almirante, isso desde séculos. Bolsonaro apenas vocalizou o, a nossa sociedade enquanto a sociedade retrógrada, enquanto a sociedade que não aceita que uma empregada viaje de avião. Esse é o dado concreto. Não aceita. É o que Otávio Mangabeira chamava de socialismo baiano. O que é o socialismo baiano? É quando você dá R$ 100 para que o vizinho não ganhe 50. Aí você faz a distribuição de renda. Mas você faz a distribuição de renda pela ruindade. Porque você não quer ver o cara se dando bem. Então você não quer ver a empregada andando de avião. Então você faz qualquer porra, você
enquanto classe dominante, se presta ao papel de referendar uma excrescência dessa, porque você não admite Uhum. nenhuma mudança social, nenhuma diminuição da desigualdade. Essa é a nossa marca escravocrata, que é das nossas elites, que é clássico de toda a nossa história, é isso. É. Então, assim, não é que o governo de Lula foi revolucionário. O governo de Lula não foi um governo nem de centro-esquerda, com muito boa vontade, foi um governo liberal social, mas eles não aceitam nem isso, porque eles querem que permaneça um processo de uma ordem escravocrática que não pode ser abalada nos seus mínimos detalhes de nada. Uhum. É a base da chibata. Sim. Qualquer desobediência é chibata à ordem constitucional, à ordem institucional. É isso. François, eu sou um militante contrário à ideia de que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu acho que o Rio de Janeiro foi pro caralho, e esse rótulo, inclusive, não permite que a gente veja o Rio de Janeiro real, que é um Rio de Janeiro tomado por narcotráfico, milícia e igreja fundamentalista. Onde eu moro ainda tem a adesão da contravenção. E é um pouco, eu não vou dizer assustador, porque não é assustador, mas dá uma certa agonia você ver como o bolsonarismo aqui é uma coisa, assim, é a força dominante. Porque tem respaldo dentro das igrejas, e, por exemplo, a minha mãe, que é evangélica e votou no Lula, foi perseguida na igreja durante o processo eleitoral. É, e isso não é um relato só dela, vários relatos e tal. Então o Rio de Janeiro se transformou nisso. Eu não tenho muito contato. Você conhece a Fernanda, que é a companheira do Irlan. A gente já trocou muita ideia sobre como é que é na Bahia, tal, essas questões. Eu queria saber de você que mora em Salvador, assim, passado esse processo, né? Como que o bolsonarismo está encontrando eco em Salvador e como que a gente pode pensar estrategicamente a sociedade civil com uma superação não é muita pretensão, mas um enfrentamento real a esse eco que encontra o bolsonarismo. Eu vi, agora para terminar, minhas perguntas são grandes, né? Eu vi para terminar a minha pergunta que está rolando aqui, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro também, comitês de justiça pelas vítimas da Covid, que eu acho que é um exemplo muito interessante de enfrentamento. Então, essas duas perguntas. Como que você acha que você dá um depoimento para a gente como que está a Bahia nesse sentido, principalmente Salvador, com essa ressaca, né, dessa derrota e tal, e como que a gente pode enfrentar esses ecos. Eu tô sendo muito otimista falando em eco, né? Porque são vozes muito potentes. Esses ecos bolsonaristas retrógrados. Assim. Então, aqui em Salvador, ao contrário do Rio, é, entre aspas, né, muito mais tranquilo essa questão, porque Salvador foi a capital que ele teve a pior votação do país, em Sim. termos percentuais. Então, eu nem gosto dessa frase, no Nordeste bolsonarismo não se cria. Eu acho isso de uma bobagem, de uma falta de perspectiva histórica muito forte, porque é esquecer de pegar da eleição de 94, Fernando Henrique, claro, Fernando Henrique não é bolsonarista, mas foi onde ele passou o trator. Em Uhum. 94, Lula ganha apenas no Rio Grande do Sul. Então, essas mudanças regionais, mudanças. Depende muito de liderança, depende muito de movimentos da sociedade, depende muito de conjunturas locais, de arranjos. Então, aqui na Bahia, efetivamente, não há um espaço para o crescimento do bolsonarismo, digamos, puro sangue. Né? Mas óbvio que para o conservadorismo não tenho nem assim. Eu costumava dizer que Rui Costa, o governador petista, era o Bolsonaro da Bahia, por conta de chacinas, de conivência com tudo, com escolas cívicos militares, tudo quanto é coisa atrasada, estava aí. Está entrando o governo novo, Jerônimo, e tem um alento que ele nomeou hoje para a Secretaria de Justiça,
Felipe Freitas, que é um cara que tem uma história de combate muito forte, é um professor, um cara preparado, tem livros, né, sobre a questão da violência. Não é um milico, né? Uhum. É um cara que tem uma contra essa ordem, é exatamente um cara que luta contra essa ordem escravocrata. Então, nesse sentido, tomara que tenha alguma mudança nessa perspectiva mais ampla, né? Mas o bolsonarismo, enquanto marca, enquanto símbolo aqui, não funciona. Mas óbvio que o conservadorismo e todas as mazelas sociais estão aqui, né, representadas em sua integralidade. Né? Uhum. Uma educação desgraçada, né? Um processo de você, de um Estado atrasado. Inclusive, falar de Mangabeira, tem outra frase genial dele, que ele diz que a Bahia é tão atrasada, mas tão atrasada, que quando o mundo acabar, a gente só vai saber disso 5 dias depois, porque o processo da Bahia é de um atraso fenomenal, que era o chamado do Enigma Baiano no século passado, Uhum. meados do século passado. Mas é isso, é um Estado que, simbolicamente, não há lugar para esse bolsonarismo nesse sentido. No sentido que a gente vê no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no norte do país, de forma, né, que está se expressando de forma bastante violenta. Né? É. Então não se vê isso. Eu tenho até Então aqui. um relato sobre isso, que uma vez eu peguei BlaBlaCar, que é um aplicativo de carro, e era duas pessoas que estavam vindo de Santa Catarina, estavam vindo para a região dos lagos, eu peguei carona. E aí foi assim que o Bolsonaro se elegeu. E aí o cara virou para mim e falou assim: como é que é o Rio de Janeiro? Tá gostando do governo Bolsonaro? Isso já tinha 6 meses de governo. Aí eu falei, cara, eu não falo sobre política, eu não entendo muito sobre política, não. Tava com o cu na mão, obviamente. Eu não entendo muito sobre política, não sei. E ele falou, não, porque a gente do Sul, sabe como é que é? A gente é descendente de alemão. Eu falei, caralho, o que, que ele quer dizer com isso? Ele falou, não, porque sabe como é que é, né? A gente apoia um líder até o final. A gente só vai deixar de apoiar o Bolsonaro se ele fizer uma coisa muito grave. Eu falei, caralho, é assim, não é uma simpatia não só com as pautas. É uma simpatia ideológica, pelo símbolo, pela pauta, pela porra toda. Óbvio que eu não estou generalizando, né? Mas, enfim, veio do Paraná. Aí passou em frente à van, ele falou: olha, esse cara é um gênio, esse dono da van. Eu falei: caralho, assim, é o combo, né? Pessoal, enfim, a gente teve aquele problema de rede e Não, mas tal. é isso, desculpa te interromper, mas Vai é lá, vai isso. lá. Eu acho que Bolsonaro vem para vocalizar esse desejo que estava reprimido na sociedade. Uhum, Que era, é porque é o seguinte, o que é que acontece? Quando, voltando à história da empregada doméstica, quando eles viram empregado doméstico andando de avião, disseram, não temos que aceitar isso. Então, é uma espécie de um animal acuado que vai dar esse bote. Então, a, a chegada de Bolsonaro e os milicos ao poder é esse bote do animal acuado, para usar essa expressão. Né? Eles estavam acuados porque eles não queriam conviver com preto, pobre, no avião com eles. Né? Eles achavam que só quem nasceu em berço de ouro podia viajar. Então, olha, eu lembro que nas primeiras viagens de avião, até classe média, né, eu venho de minha família de classe média, os ricos não aceitavam. Então, assim, as primeiras viagens de avião que eu fazia, os caras olhavam assim para mim como um peixe fora d'água. Então, eu que sou, né, oriundo da classe média, imagine quem é oriundo de classe baixa. uhum, Os caras não aceitavam de forma nenhuma. Né? uhum. Então, quando eu sentava no avião, era um mal-estar. Imagine com um empregado doméstico. Então, assim, o que o governo Bolsonaro faz é vocalizar isso, é vocalizar esse desespero de quem está perdendo privilégios, e que era bem pouquinho, nem era perdendo grande privilégio, né? Nem era mudança efetivamente de transformação social. Mas é isso. Quem dera, né, professor? Quem dera se fosse. Pessoal, no começo a gente teve aquele problema de áudio e tal, então a gente tem um teto de horário, obviamente, eu também tenho, você também tem, mas queria, antes de mais nada, enfim, agradecer muito assim, a sua participação. Acho que deu para a gente dar uma passada sobre a conjuntura. É uma conjuntura que, enfim, está muito em aberto, né?
Embora tenha coisas bem sólidas, mas no geral a gente, né, hoje, por exemplo, a gente foi surpreendido sobre Lewandowski e companhia, então é uma conjuntura que está aberta, mas eu acho que você tem uma forma de analisar muito interessante, eu acho que vai ser muito produtivo para a nossa audiência, principalmente aqui na Baixada Fluminense, também ter esse contato com pessoas de outro estado e que tem uma cabeça muito interessante, muito importante, é, para analisar fora desses jornalões, né? Fora da Globo News, fora da Jovem Pan e coisa e tal. Então eu queria te agradecer demais assim, a participação. Queria saber se você tem alguma coisa que você queria falar e não falou. Não, não, só falar que tá, que eu vou, tô, assim que terminar esse governo, que acabar o bloqueio criativo, eu termino outro livro, que é Tá Pensando Que Tudo é Futebol, e eu vou reimprimir o Ingresia, porque tem muita gente querendo comprar e está esgotado. E eu espero que essa série que eu fiz com os amigos, ela consiga contribuir de algum modo para que o tema da anistia esteja na pauta, ou do caso da não anistia, né? E aí a gente vai ter que ver como é que nós vamos forçar esse processo, porque Uhum. ele vai ter que ser debatido. A sociedade não vai poder mais conviver com esses torturadores impunemente, Uhum. porque eles são escorpiões, né? Aquela fábula do escorpião. Não, pode deixar aqui que nós vamos atravessar esse riacho. Não vai. Quando chega no meio do riacho, o escorpião vai lhe picar, porque é da natureza dele. Então, é da natureza dos militares brasileiros, desde sua origem, golpear. Então, não há aliança possível com essa galera, a não ser acerto de contas. Tem que fazer o acerto de contas, como a Argentina fez, como o Uruguai fez. Óbvio que a realidade lá é outra, mas eu estou dizendo fazer como eles fizeram, no sentido de colocar no debate as possibilidades desse acerto de contas, dentro de nossa realidade. Mas a gente não pode mais empurrar com a barriga esse acerto de contas. Esse acerto de contas vai ter que ser feito. Nem que seja começando pela família, né, com a família Bolsonaro como um exemplo para se vir de símbolo, mas vai ter que ser feito, alguma coisa vai ter que ser feita. Não dá mais para conviver com isso. Né? Ah, Então, é. assim, eu acho que essa é uma das tarefas fundamentais, além da tarefa de retomada da construção e, principalmente, de colocar comida na mesa de quem precisa, porque esses últimos 6, 7, 8 anos, até mais, porque não começa de agora. É bom lembrar que o ministro da Fazenda de Dilma era Joaquim Mãos de Tesoura, o cara que cortava tudo e que era a capa dos jornalões, porque exatamente servia a esses senhores. Então, esse processo de empobrecimento e esgarçamento social, que não vem de agora, já vem desde o início do segundo governo Dilma, né? Então, a gente precisa estancar esse processo de empobrecimento a pessoa não ter o que comer. É preciso botar comida na mesa. Então, assim, essa decisão de hoje de que o Bolsa Família rompa esse maldito teto de gastos, que é um negócio que não existe em lugar nenhum do mundo, na Constituição, só aqui, é uma jabuticaba brasileira. Né? E Uhum. aí eu acho engraçado os liberais, que são sempre contra as regulamentações, mas eles são a favor de uma regulamentação esdrúxula que não existe em lugar nenhum do mundo na Constituição. Só aqui. Uhum. Aí eles acham bonito. É uma canalice sem par. É uma canalice sem par. Porque eu relembro que um queridinho dos liberais brasileiros, Marcelo de Almeida, foi cúmplice e protagonista dessa infâmia bolsonarista. E depois ele sai de baixo, como saíram no Chile, né, apoiando Pinochet, e como saíram de todos os lugares, e chama os outros de autoritários. O engraçado é isso. Porque Uhum. quem é autoritário são eles. O inferno está lá. Então é Uhum. isso. O recado é esse, é que a batalha vai ser árdua e que é uma disputa palmo a palmo, como foi França e Argentina, E, François, para como é que te ficar acha no na... YouTube? As pessoas te acompanharem. Franciel Cruz no YouTube, eu estou fazendo menos live por conta exatamente disso, porque a internet em Salvador é a pior do país. Então eu estou, Aham. até hoje era para fazer uma live depois de que acabasse aqui, mas não sei se vai gerar, porque eu não vou ficar aqui eu estou num desconforto aqui, eu sou um idoso. Então, a Não, não, coluna aqui, eu já vou sair direto aqui para o centro ortopédico. seu médico mandou mensagem pedindo para encerrar a live, a gente vai encerrar. E
E também no Twitter, FSM Cruz, não é isso? Arroba FSM Cruz, FSM Cruz, por ingresia. por ingresia. Pessoal, obrigado, cara. Um abração. Valeu, Augusto, valeu, Prazerzão. Estação Periferia, muito obrigado aí, tá? Qualquer hora pode chamar que a gente bate esse papo aí. Valeu, cara. Um Valeu, abração. Tamo junto. abraço.